Aqui na TV do Servidor, eu tenho o prazer de receber a diretoria do ATEM Sindicato Nacional, um sindicato que trata de servidor público de universidades federais. Temos aqui a presidente Rosário de Oliveira, o vice-presidente Paulo Menezes e a secretária Diana Sampaio. Eu queria começar com a presidente Rosário, perguntando para ela quais são as grandes reivindicações desse sindicato nesse momento tão delicado que vive o nosso país e, obviamente, as nossas universidades. Pois é, Humberto. O ATEM Sindicato Nacional, ele foi criado em 2005, aliás, começou com o movimento em 2005 dos servidores de nível superior das universidades federais e esse movimento foi crescendo em virtude de algumas insatisfações com estruturas de plano de carreira. E agora, em 2012, foi criado o sindicato, em dezembro de 2012, e em dezembro de 2016, o registro foi concedido. Então, a partir de dezembro de 2016, a nossa luta aumentou muito mais, né, com o registro. E o sindicato, ele tem acompanhado muito de perto todas essas reformas que estão sendo impostas aí e que vão impactar muito diretamente nas universidades em virtude de todas as alterações que estão sendo feitas por essas reformas e está impactando muito nas aposentadorias, né? Os servidores estão correndo para se aposentar, e o que está causando um esvaziamento, e a gente não sabe como isso vai impactar diretamente, inclusive nas atividades, né, de pesquisa, de extensão da universidade e no próprio serviço, né, do dia a dia, porque a gente não está vendo nenhuma intenção do governo de colocar outras pessoas, de abrir concursos. Eles estão insistindo, né, no contingenciamento das despesas, inclusive as despesas com o pessoal. Então, o sindicato hoje ele está extremamente preocupado e voltado para essa discussão das reformas que podem deixar a universidade numa situação extremamente complicada e difícil. A gente estava conversando um pouco antes aqui, o Paulo Menezes estava nos dizendo que existe um problema político a ser resolvido e vocês vieram para o Ocupa Brasília para reivindicar. Tem para quem reivindicar? Tem o que dizer? Tem o que pedir, Paulo? Tem muito o que reivindicar, tem muito o que dizer, tem muito o que pedir. Infelizmente, essa hecatombe que aconteceu nos últimos 2 dias aí, hoje a gente está meio perdido, né? Para quem nós vamos reivindicar? Qual governo de plantão nós temos hoje? Isso a gente hoje desconhece a realidade daqui de Brasília. Mas nós temos muito que alertar a população do momento atual que a gente está vivendo, principalmente os nossos filiados do ATEM Sindicato Nacional, da realidade das universidades, né? A universidade, ela vem sofrendo ao longo do tempo aí, como de resto toda a estrutura de servidores públicos, de falta de políticas de Estado. A gente tem vivido apenas de políticas de governo, e isso tem causado grandes transtornos para a população. A população tem que ter ciência do que está acontecendo. A universidade recentemente passou de um programa de expansão em que praticamente dobrou sua área física com grandes investimentos em infraestrutura, aumentou o número de alunos, aumentou o número de cursos, né? E de uma hora para outra tudo isso se perdeu ou está ameaçado de ser perdido por falta de verbas para custeio, né? Falta de pessoal para administrar os novos imóveis que foram criados, falta de professores e servidores para poder tocar adiante os cursos que foram criados. Então tudo isso, de uma hora para outra, de um dia para o outro, a gente viu isso se desfazer, né? Então isso é muito preocupante. A sociedade precisa muito de uma universidade pública de qualidade. E nós estamos com sério risco hoje de vermos as universidades que foram recentemente melhoradas e aperfeiçoadas serem sucateadas de uma hora para outra. Então nós temos muito o que pedir, nós temos muito o que reivindicar, mas nós temos principalmente que alertar a população do momento crítico que estamos vivendo hoje, né?
os efeitos dessas reformas que estão sendo impostas sem a discussão com a sociedade, eles serão extremamente prejudiciais para a própria sociedade. Então isso é uma grande preocupação que todos os servidores públicos deveriam ter, né? E todas as entidades sindicais hoje aqui em Brasília têm, e isso é extensível não só aos servidores dos sindicatos públicos, mas também da iniciativa privada. Então nós vivemos um momento crítico, com a falta de legitimidade de um governo, com a falta de idoneidade moral de um Congresso que se viu todo mergulhado em denúncias de corrupção. Todos eles, grande parte dos congressistas hoje estão no paletó de algum empreiteiro ou de algum grande empresário, e isso tira a legitimidade das reformas que estão sendo propostas, vindo de cima para baixo sem a discussão com a sociedade. Diana Sampaio, o principal problema é falta de investimento, é falta de dinheiro hoje? Olha, eu diria que as universidades federais, elas estão atravessando por uma crise financeira gravíssima. Nós temos aí um contingenciamento que já vem sendo imposto já há mais de 2 anos para as universidades, mas hoje a gente vê que os recursos estão aquém e menores do que o contingenciado oficial, né? Nós temos o recurso orçamentário, mas nós não recebemos do governo federal o recurso financeiro para quitação das dívidas, né? Então, existe, por exemplo, uma ameaça de paralisação dos serviços prestados em setembro, né? Altamente preocupante, né? E nós entendemos que não há, digamos assim, algo que sustente essa agenda, né, de reformas num momento crítico deles. Sabemos que há problemas econômicos, mas hoje o país vive muito mais uma crise política do que uma crise econômica, né? E os projetos sociais de prestação de serviço de educação de qualidade têm que continuar, de prestação de serviço de saúde através dos hospitais universitários, né, não podem parar. Existem milhares de pessoas que dependem desses serviços, né? Então nós não de fato reconhecemos que é impossível trabalhar com esses contingenciamentos, né, com esses cortes orçamentários, e temos preocupações, assim, inúmeras preocupações, né, com a questão dos servidores, da capacidade de prestação desses serviços, justamente a debandagem por causa de toda essa ameaça da reforma da Previdência, né, a saída de todas aquelas pessoas que já têm ali o direito de se aposentar no momento e formando um vazio que talvez não possa ser reposto no futuro. Temos também uma crise enorme com os contratos de terceirização que estão em vigor dentro das universidades, né, que são os serviços de vigilância, limpeza e dentro dos hospitais também. E hoje está tendo que ser revistos esses contratos, né? Muitas vezes deixando as universidades fragilizadas na sua segurança, né? E, de fato, ameaçando todo esse serviço que nós prestamos, que é absolutamente hoje imprescindível para a sociedade brasileira. Ouvimos aqui Rosário de Oliveira, presidente, Paulo Menezes, vice, Diana Sampaio, secretária do ATEM Sindicato Nacional. Gente, muito obrigado por esse papo aqui na TV do Servidor. Obrigada.